Conosco nosso outro convidado, que é o Alex Fontaine. Por favor, Alex, obrigado pela tua presença aqui. Você que é um político e especializado nessa temática aí da reforma tributária, viu aí esse texto que foi aprovado. Obrigado pela tua presença aqui. Eu quero a tua opinião, porque eu estou vendo aqui até isenção fiscal para o pãozinho, pessoal baixando a alíquota para time de futebol, para negociar jogador. Fica parecendo aquela política de pão e circo que a gente já está cansado de ver. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Carol. Vi que o Juan também está aí. O Brasil é o país da minha entrada, né? Todo mundo quer pagar a minha entrada, ninguém quer pagar a entrada cheia. E aí dá no que dá. A alíquota para quem paga em cheia fica super alta. E aí todo mundo reclama, dizendo que nós vamos ter o maior imposto do mundo. Essas coisas malucas, dessas emendas que foram acrescentadas no Senado. A gente tem, põe na tela aqui, rapidamente, a gente vai passar aqui nas principais notícias referentes a esse pacote aprovado. Olha aqui, ó. Não, essa aqui já foi aprovada a reforma, tudo bem. Isso aqui aprovou lá na comissão, né, na CCJ, e foi para o Senado. Tudo bem, vai para o plenário. Pode trocar isso aqui, põe a próxima. Põe a próxima, que é justamente o ajuste do texto. Isso. Com exceções para pão e circo. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, né? O relator do projeto da regulamentação, né, o Eduardo Braga, apresentou, então, novas alterações, tá, em seu relatório, que foi aprovado lá na CCJ. O texto que segue para análise agora no plenário introduz ajustes técnicos e amplia benefícios para diferentes setores. Ou seja, a gente continua trabalhando na base da exceção. Como disse ali o Alex, a gente está falando, todo mundo querendo meia entrada, né? Todo mundo querendo reduzir o seu próprio imposto. Isso acaba aumentando, alguém paga a conta, não é possível. Quando você tira de um, reduz para um, você tem que onerar o outro. Então, quem paga a conta, a gente sabe quem paga a conta efetivamente. São aqueles, o cidadão médio que não está organizado em lobby. Vocês conhecem bem esse tipo de atuação política, que é da política, mas assim, né, o lobby tem um lobby bom, um lobby ruim. Mas o lobby faz parte da política. Quem não se organiza, perde o jogo. E aí acaba pagando a conta. Então, rapidamente, isso aqui é um dos exemplos clássicos, né? Está incluído aí na proposta que as sociedades anônimas do futebol, que é um setor poderoso, com muita grana e com muita organização, eles terão redução da alíquota total de tributos unificados, de 8,5% para 5%. Além disso, receitas de cessão e transferência de direitos de atletas, que muitas vezes chegam a centenas de milhões, né, dezenas de milhões, estarão isentas nos primeiros 5 anos após a criação das SAFs, tá? O Braga detalhou a inclusão também do pão francês na cesta básica nacional de alimentos, com alíquota 0%. A nova descrição especifica características como formato, textura e ingredientes, evitando ambiguidades na aplicação da isenção. Que maravilha. O relatório, ou seja, o pão francês, tudo bem, o croissant não, tá? O relatório, nem os brioches. O relatório transferiu a definição de medicamentos isentos de impostos para uma futura lei complementar. E entre os beneficiados pela alíquota 0 estão medicamentos para diabetes, né, somando-se ao já previsto para oncologia, doenças raras, AIDS, vacinas e soros. Está incluso nas sugestões de mudança do relator a suspensão temporária de impostos sobre produtos agropecuários in natura destinados à exportação, visando evitar o acúmulo de créditos tributários e garantir competitividade ao setor. A proposta também concede vantagens tributárias à única refinaria de petróleo da Zona Franca de Manaus, pertencente à distribuidora ATEM, reforçando a competitividade da região. Lembrando que o relator é da região, né? Então está puxando também a sardinha para o seu pirão. Durante a longa sessão da CCJ, senadores apresentaram pedidos de ajustes. Biscoitos populares, redução de 60% na tributação de biscoitos consumidos por população de baixa renda. É o creme crack ou é o biscoito maisena? Os dois. Eu acho que o clube social não sei se entra. Clube social tá não. Muito caro, creme acho que crack, não. aquele bem duro, não é o creme crack da Piraquê, não. É aquele bem duro, é aquele de água e sal. Você sabe que eu tive uma vez no Haiti? Uma vez não, eu tive umas 2, 3 vezes no Haiti. Eu tive inclusive na época do terremoto e tal. Mas eu me surpreendi muito. Na primeira vez que eu tive no Haiti, eu comi, eu vi o pessoal preparando, eu falei assim, não é possível, né? Que estão preparando e vendendo, né, nas ruas, né, um biscoito que era feito de argila, com gordura animal.
feito de areia, de terra com gordura animal. Aí eu falei, não é possível que vocês comem isso. A gente come sim, você quer provar? Eu falei, quero. Aí eu até comprei o biscoito, tava lá, acho que era o Heleno, que era o comandante da operação na época lá, também comprou. E eu comi, era terra pura, e eles comem para passar fome. Então daqui a pouco a gente vai estar chegando nesse nível, viu? Do piraquê, a gente vai acabar comendo biscoito de argila com gordura animal. Mas o biscoito de argila vai ter que pagar mais imposto, Cláudio. A argila tá com a cara também? Não, tijolo, né? Tem tanta exceção e isenção aí, meia entrada aí, que o biscoito de argila vai ser mais caro. Pelo amor de Deus. Saneamento básico, tentativa de equiparar a atividade à área de saúde para zerar tributos, o que foi rejeitado devido ao impacto na alíquota padrão. E refrigerantes, reclamações de que o imposto seletivo atinge bebidas populares, enquanto produtos considerados de luxo, como sucos naturais, ficam isentos. O Braga defendeu o equilíbrio na concessão dos benefícios e priorizou iniciativas como cashback para consumidores de baixa renda. Muito bem. Eu vou devolver para você, Alex, eu sei que a tua agenda tá apertada, eu quero primeiro a tua avaliação disso tudo, que depois eu trago para a Carol e para os nossos convidados aqui no estúdio. Essa ideia dessa reforma tributária era simplificar o sistema tributário, porque ele é extremamente complexo, e quando ele é complexo, ele é um ambiente super favorável para sonegadores, malandros, pessoal que faz elisão fiscal, e o empresário sério acaba pagando muito caro. Quando o custo de você operar o sistema tributário é alto, o que acaba acontecendo é que esse custo vai parar no preço do produto ou do serviço, porque nenhum empresário fica absorvendo custo. Se ele absorver custo, ele quebra. Eu sempre falei que o sistema tributário é ruim, ou quebra empresas ou manda a conta para o consumidor. O problema é que quando a gente tem essa reforma que tem um trâmite longo, é uma PEC, né? Tem duas rodadas no Senado, quórum qualificado, e mais duas na Câmara, nós vamos tendo cada um querendo deixar o seu DNA, descendo o seu digital nessa reforma tributária. E aí começa a entrar toda sorte de populismo, tudo que era para simplificar começa a se perder, começa a se desidratar, e gerando alíquotas altíssimas, e gerando exceções desnecessárias, lobbies, e a gente sabe que esses lobbies, ele falou assim, se não tiver a minha emenda aqui, os deputados tal, os senadores tal não vão votar a favor. Então é uma eterna negociação. São as dores da democracia, é verdade, mas isso também mostra a baixa qualidade dos nossos legisladores, tanto senadores quanto deputados que estão aprovando esse projeto. O projeto em si, ele é melhor do que o atual sistema tributário, que hoje é um caos, é terrível, péssimo, mas ele está muito longe de ser um bom sistema tributário ou aquilo que a gente esperava para o Brasil. Ele está ficando, de novo, um monte de puxadinhos. Porque, olha o que está escrito no texto que você acabou de ler. Bebidas sofisticadas como sucos naturais. Suco natural é algo sofisticado e um refrigerante cheio de produto químico lá dentro de açúcar é algo popular. É uma loucura isso, né? Assim, quase que inaceitável, difícil de entender. E quando começa a criar esse monte de exceções, por exemplo, o pãozinho que vai ter as suas características. Ele é francês que pode, o italiano já não vai poder ter essa isenção. Então ele tem que ter tantas gramas por centímetro, vai ter que ter tanto de casquinha, ele vai ter que durar. Começa as bobagens. Essas bobagens é que acabam gerando a complexidade. Nós temos que evitar esse tipo de coisa. Então, meio que para explicar todas essas bobagens, inclusive tem essa questão da substituição tributária que estão querendo ressuscitar, que é assim a volta de um Frankenstein dentro do sistema tributário brasileiro. Deixa eu colocar para o nosso debate aqui, já devolvo para você, a emenda que foi apresentada pelo Alessandro Vieira, foi muito discutida, ela criou já uma polêmica nas redes sociais, aí o pessoal bateu demais. Põe na tela o texto aí, que é justamente aqui, ó, o Comitê Gestor do IBS e a Secretaria Especial da Receita, por meio de ato conjunto, poderão estabelecer regime de substituição tributária em relação ao IBS e à CBS, justamente o que o Alex acabou de falar. Incidentes em operações subsequentes, realizadas a partir de 1º de janeiro com os seguintes produtos: bebidas alcoólicas, águas minerais, refrigerantes, cigarros e outros derivados do fumo. E o parágrafo único aqui, o ato conjunto de que trata o caput, é o seguinte: poderá restringir a aplicação do regime de substituição tributária às operações destinadas a contribuintes do setor de varejo e definirá as hipóteses de inaplicabilidade do referido regime. Devolvo para você, Alex, e depois quero ouvir também os meus convidados e a Carol. Bom, substituição tributária existe hoje numa ideia que os estados teriam facilidade de arrecadação,
porque obrigam a indústria a calcular o imposto do ICMS, toda a cadeia até chegar no consumidor final. Então eles criaram o chamado margem de valor agregado, MVA, que é calculado pelo Estado brasileiro, que como uma verdadeira mãe de Ná, ele vai definindo que a indústria vai vender para o atacado, que vai vender para o varejo, que vai vender para o consumidor final, e cada um tem a sua margem de lucro, então cada um gera um crédito de ICMS, e portanto a indústria tem que pagar tudo isso antecipadamente. Dantas, isso é uma loucura, porque cada estado podia definir isso, então eu vou vender para outro estado, eu não sei se ele tem submissão tributária ou não tem. Tinha uma questão de uma fraude muito comum, e o pessoal fala que não tem fraude, mas a fraude mais fácil do mundo é: eu tenho uma fábrica e uma distribuidora, e eu vendo para a minha distribuidora com preço super baixo, quase no prejuízo, pago uma submissão tributária bem pequenininha, e a minha distribuidora é que vai jogar o preço lá para cima e aí vender para a cadeia, fazendo uma sonegação fiscal claramente. Ninguém conta isso, né? Outra questão dessa submissão tributária é: se o caminhão for roubado, cair, perdeu, eu vou ter que pagar o imposto todo da cadeia, sendo que nunca vai ser consumido? O imposto nem era devido, a verdade era essa. Vai pedir restituição para Estado. Não há Estado que dê restituição de ICMS, de restituição tributária, de jeito nenhum. E um pior, né, o pior de tudo: a indústria brasileira já sofre de competitividade, ela tem um problema muito sério de competitividade. No regime da submissão tributária, é ela que tem que recolher o imposto antecipado para toda a cadeia, até o consumidor final. Então ela tem que ter mais capital de giro para pagar imposto. Em vez de o ICMS ser, por exemplo, 12%, como no Rio de Janeiro, ele acaba sendo 35%, 50%, dependendo do produto e da cadeia. Quer dizer, a empresa precisa ter mais capital de giro para poder recolher o imposto que nem é dela. É do varejo, é do consumidor final. É uma insanidade a volta do submissão tributária. A alegação deles é porque são poucas indústrias e um consumo muito pulverizado. Mas a verdade é que com o novo sistema tributário, que é um imposto de valor agregado, o imposto é recolhido durante a cadeia, ele não é recolhido só no consumidor final. Então, não tem tanto risco de sonegação. E todo mundo vai querer comprar com nota para se creditar dos impostos pagos anteriormente, que não é o caso hoje. Hoje é uma confusão. Portanto, essa submissão tributária é ressuscitar uma conversa que está morta, que é já assim ineficiente, que gera um monte de sonegação. E o pior, uma complexidade terrível para quem é empreendedor. As pessoas só ficam pensando em arrecadação, até a própria declaração do senador Alexandre Vieira era que é mais fácil para arrecadar. Ué, só pensou no Estado na arrecadação. Esqueceu de pensar no cidadão, no empresário, no empreendedor que vai ter que operar um sistema tributário que era para ser mais simples e ficou muito mais complexo. Portanto, submissão tributária, eu falo, mãe de Ná do sistema tributário. É uma injustiça. E quando, só para terminar aqui minha participação, fala, e quando há uma crise como a pandemia, por exemplo, onde que todo mundo está vendendo a preço praticamente de compra para poder fazer caixa e não tem a margem de valor agregado, o Estado não atualiza a margem de valor agregado e você paga muito mais imposto do que deveria pagar.